Então, comecemos por construir uma semirreta com a origem em zero e que não coincida com o semi-eixo positivo da reta numérica. Por exemplo, como esta que podes observar na imagem. A posição desta reta é irrelevante. Pode ter maior ou menor inclinação. Esse facto não interfere na obtenção dos pontos. De seguida, abre o teu compasso com uma abertura qualquer e assinala 3 arcos com um raio igual. Assinalamos 3 arcos, pois o denominador é igual a 3. Traça agora a reta que passa pelo ponto de intersecção do terceiro arco com a semirreta e pelo ponto de abscissa igual a 1. Com a ajuda de uma régua e um esquadro, traça retas paralelas à anterior, uma por cada um dos pontos de intersecção dos outros arcos com a semirreta, e assinala os pontos de intersecção dessas retas com o semi-eixo positivo. Com este processo, dividiste a unidade em 3 partes iguais, correspondendo aos pontos de abscissas 1/3, 2/3 e 3/3, ou seja, 1. Repara agora que os pontos que assinalaste e que têm abscissa igual a 1/3 e 2/3 não dependem da inclinação da semirreta que traçaste, nem da abertura do compasso que escolheste. Já agora, se pretendesses representar 4/3, podias fazê-lo de 2 formas. Ou continuavas e fazias mais um arco e adaptavas o processo, ou, dado que 4/3 é igual a 1 mais 1/3, podias adotar todo o processo representado para 1/3, mas com a origem no ponto de abscissa 1, isto é, construías a semirreta com a origem no ponto de abscissa igual a 1. Facilmente concluis que para representar, por exemplo, 4/7, terás de dividir a unidade em 7 partes iguais. Bastará adotar o procedimento atrás para construir 7 arcos em vez de 3. Vânia, é igualmente possível representar números irracionais, por exemplo, raiz quadrada de 2 ou 1 mais raiz quadrada de 2 ou ainda menos 2 mais raiz quadrada de 2. Será que podes dar uma ajuda? Construamos então um quadrado em que um dos vértices é a origem. Outro é o ponto de abscissa igual a 1. Um dos lados está contido na reta real, conforme podes observar. Ora, a medida do comprimento da diagonal desse quadrado é igual a raiz quadrada de 2. Com a ajuda de um compasso com a ponta seca na origem e abertura igual ao comprimento da diagonal, projetemos a diagonal sobre o semi-eixo positivo da reta real. Obtivemos assim o ponto de abscissa igual a raiz quadrada de 2. Se projetares a diagonal sobre o semi-eixo negativo da reta real, obterás o ponto de abscissa menos raiz quadrada de 2. Repara agora, se construís o quadrado de modo que um dos vértices seja o ponto de abscissa igual a 1,